Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 6, cobrada na UBMEP 2012, nível 3, segunda fase. Para essa questão foram cobrados os seguintes conteúdos: função e equação. Uma pista de ciclismo é formada por duas circunferências tangentes. O comprimento da maior é 4.000 metros e o da menor, 2.000 metros. Os pontos marcados dividem cada circunferência em 4 arcos iguais. Dois ciclistas percorrem esse circuito com velocidade constante no sentido das setas e trocam de circunferência ao passar por A. Cada um deles percorre a circunferência menor em 8 minutos. Temos aqui o ponto de tangência entre as duas circunferências. Quando o ciclista vem para a circunferência menor, o sentido é anti-horário, e quando ele está na circunferência maior, o sentido é horário. Muito bem. Item A. Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo dos pontos B e D. Quanto tempo após a partida eles se encontram pela primeira vez? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Antes de iniciar a solução, vamos representar algumas medidas aqui nas circunferências. Se a circunferência maior tem 4.000 metros e ela é dividida em 4 arcos iguais, nós sabemos que cada arco desse aqui, vamos pegar por exemplo de B até C, 1.000 metros. De C até D, 1.000 metros, de D até A, 1.000 metros, de A até B, 1.000 metros. Muito bem. Se a circunferência menor tem 2.000 metros, se ela é dividida em 4 arcos iguais, cada arco deste mede 500 metros. Então, cada arco da circunferência maior é o dobro de cada arco da circunferência menor. Em relação aos tempos, veja só, temos que cada um deles percorre a circunferência menor em 8 minutos. Significa que cada arco, já que o tempo é o mesmo, velocidade constante, se é 8 minutos, cada arco será percorrido na circunferência menor em 2 minutos. E usando a proporção, se cada ciclista gasta 2 minutos para percorrer 500 metros, para percorrer 1.000 vai gastar 4 minutos. E aí a gente sabe que para percorrer a circunferência toda maior, ele vai gastar, qualquer ciclista, 16 minutos. Muito bem. O ciclista número 1, vamos chamar de C1, ele vai partir de B. Então vamos chamar esse ciclista de C1. O ciclista C2, ele vai partir de D. E aí a pergunta é, quanto tempo após a partida eles se encontram pela primeira vez? Então vamos começar na seguinte situação. O ciclista B, quando ele percorrer, por exemplo, até o ponto C, então ele começa em B, vai para C, ele vai gastar 4 minutos. E aí, nesse caso, o ciclista D sai de D e vai para A. Ele sai de D e vai para A, ele vai gastar os mesmos 4 minutos. Muito bem. O ciclista C1, ele sai de C e agora ele vem para D. Ele vai gastar 4 minutos. E agora, o ciclista C2, ele vai percorrer a circunferência menor. Mas veja, o ciclista C1, ele deslocou 1.000 metros em 4 minutos. E aqui, esse ciclista C2 tem que também deslocar os mesmos 1.000 metros. Ele vai gastar também mais 4 minutos para sair de A e ir até F. Muito bem. O ciclista D, ele vai sair agora, o ciclista C1, ele vai sair de D e vai chegar em A. Ele vai gastar mais 4 minutos. E aí, o que ocorre? O ciclista C2, ele sai de F, vai percorrer mais 4 minutos, ou seja, mais 1.000 metros, e aí eles encontram aqui em A. Ele sai de F, vai para A, gastando também 4 minutos.
A pergunta é, em quanto tempo eles vão se encontrar pela primeira vez? Basta a gente somar esse tempo é de 12 minutos. Então, esse é o primeiro resultado referente ao item A. Tranquilo? Item B. Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo e se encontrem 20 minutos após a partida. Quais foram os seus pontos de partida? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo e se encontrem 20 minutos após a partida. Quais foram seus pontos de partida? Então a gente vai ter que resolver essa questão agora de trás para frente. Mas a gente pode pensar o seguinte, se são 20 minutos, eles podem, por exemplo, um ciclista pode completar toda essa circunferência menor, se cada trecho aqui é 2 minutos, a circunferência menor ele gasta 8 minutos. E a circunferência maior, 16 minutos. Se eu tenho aqui, por exemplo, 20 minutos, esses 20 minutos, eles podem ser divididos, por exemplo, numa condição dele percorrer 8 minutos mais 12. Posso pensar em 8 minutos mais 12 minutos. Então veja só, se eu tenho aqui 8 minutos para um determinado ciclista, eu tenho que retornar 12 minutos. Então aqui eu já tenho 8. Então pense diminuindo aqui 4, ou seja, eu tenho que tomar agora 12 minutos. 4, 8, 12. Então pense se o ciclista C1 sair de B, ele vai deslocar 4, 8, 12, com mais 8, 20. E aí, veja só, o ciclista 2, ele tem que encontrar com o ciclista 1 aqui. Porque o único ponto de encontro será o ponto de tangência. Eles não conseguem se encontrar em outro ponto. Então, para ele encontrar com o ciclista 1 ali, ele tem que deslocar também 20 minutos. Então, a ideia é que o ciclista C1 vai chegar por aqui e o ciclista C2 vai chegar por aqui. Então, ele tem que deslocar 16 minutos mais 4 minutos. Então, eu tenho que recuar 4 minutos aqui. Então, perceba que se o ciclista, por exemplo, cada período aqui é 2 minutos, porque são 8, e ele precisa de 4. Então, a ideia dele é sair aqui. Então, o ciclista C2, ele sai daqui, ele desloca 4, com mais 16, 20. O ciclista C1, ele vai gastar 12, mais 8, 20. E aí eles se encontram no ponto A. Então, usamos aqui um raciocínio bastante razoável para que o ciclista C1 ele saia do ponto B e o ciclista C2 ele tem que sair do ponto F. Vamos fazer aqui então a nossa conferência. Veja só. Quando o ciclista C1 sair de B, vamos tentar usar aqui um tempo sempre de 4 para facilitar. Mais 4 minutos, ele chega em C. Então, mais 4 minutos. E aí, o ciclista 2, 4. Ele vai para A. 4 minutos. O ciclista 1, ele vai sair de C e deslocar até D em 4 minutos. Já está aqui em D. O ciclista C2, que está em A, com 4 minutos, ele vai para B. Mais 4 minutos.
Quando o ciclista sair de D1 e vir para A, também vai gastar os 4 minutos. O ciclista que está em B, ele estando aqui em B mais 4 minutos, ele vai para C. O ciclista que está em A, que é o ciclista 1, ele saiu de D e foi para A, agora ele vai andar mais 4 minutos, ele vai para F. Mais 4 minutos ele vai para F. Por sua vez, o ciclista 2, que está em C, ele estando em C, mais 4 minutos ele vai para D. E aí finalizamos, já que o ciclista 1 está em F, mais 4 minutos ele vem para A. O espaço aqui ficou pequeno, ele chegou no ponto A, que é o que eu gostaria que acontecesse. E aí o ciclista 2, que está em D, mais 4 minutos, ele chega em A. Então perceba que cada um deles gastou 20 minutos. 4 vezes 5, 20, chegou em A. O ciclista C2, 4 vezes 5, 20, chegou em A. Eles se encontraram em A. Qual vai ser a nossa resposta para o problema? Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo e se encontrem 20 minutos após a partida. Quais foram os seus pontos de partida? Está aqui a nossa resposta. Ponto de partida do ciclista C1 é B e ponto de partida do ciclista C2, F. Ok? Item C. Dizemos que a distância D entre os ciclistas é o comprimento do menor caminho entre eles ao longo da pista, independente do sentido do percurso. Por exemplo, se os ciclistas estão nos pontos G e D, a distância entre eles é 1.500 metros, correspondente aos arcos GA e AD. Suponha que os ciclistas partam ao mesmo tempo dos pontos G e D e esboce o gráfico da distância entre os ciclistas em função do tempo até que eles retornem aos seus pontos de partida. Temos aqui o gráfico, a gente precisa esboçar o gráfico desde o tempo inicial igual a 0 até 24, de 2 em 2 minutos. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar o item C e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então vamos pensar, por exemplo, na situação inicial onde o ciclista 1, vamos pegar o ciclista 1 como sendo vermelho, que a gente já está fazendo dessa forma. Então o ciclista 1 está aqui de vermelho e o ciclista 2 está aqui no ponto D. A distância entre eles é a menor distância obedecendo os arcos. Aqui é 500 metros, aqui é 1.000 metros. Então, no primeiro momento, a distância entre G e D, no início do tempo, 0, é 1.500. Muito bem. Vamos sempre de 2 em 2. O ciclista 1, ele vai sair do ponto G, no sentido aqui anti-horário, e vai para o ponto A, em 2 minutos. Já o ciclista D, ele vai sair daqui e ele vai deslocar para a metade do arco que está aqui entre A e D. Por quê? Porque aqui é 2 minutos e aqui é 4 minutos. Ele tem que percorrer só 2 minutos. Qual vai ser a distância entre o segundo ciclista e o primeiro? Se de A até D é 1.000, aqui entre A e o ponto que ele está é 500. Então, 500 metros. Muito bem. O ciclista, depois que ele chegar em A, mais 2 minutos, ele já vai mudar para a circunferência maior e vem para cá. E o ciclista 2 que está aqui, ele vai para A, porque na verdade ele vai deslocar 2 minutos, ou seja, 500 metros. Perceba que a distância entre os dois ciclistas permanece 500 metros. Muito bem. Agora o ciclista 1, ele sai daqui e vai para B. Já o ciclista 2 vai entrar na circunferência menor, andando 2 minutos, ele vai sair de A e vai para E. Qual é a distância entre esses dois ciclistas? Será 500 mais 1.000. 1.500. Muito bem.
Agora o ciclista 2, ele vai sair de E e vai vir para F em 2 minutos. E o ciclista 1, ele vai sair de B e vai para a metade do arco aqui. Veja que agora a distância entre eles será dada por 1.000, 2.000, mais aqui a metade de 1.000, 2.500. Então, para o próximo tempo, a distância entre eles é 2.500. Mais 2 minutos, o ciclista 2, ele vai de F para G, e o ciclista que estava aqui na metade, o ciclista 1, ele vai deslocar mais 500 metros, ou seja, 2 minutos, ele vai para C. Perceba que a menor distância aqui vai ser 500 mais 2.000 aqui, ou 500 mais 2.000 aqui. Ou seja, de qualquer distância que eu pegue nos arcos, 2.500. Para o próximo tempo, 2.500. Muito bem. Mais 2 minutos. Veja que o ciclista 2 sai de G e vai para A. E o ciclista 1, que estava em C, vai para metade do arco CD. Então ele vem para cá. E a gente tem que a distância entre A, ou seja, entre o ciclista 2 e o ciclista 1, será 1.000 mais 500. Para o tempo 12, após 12 segundos, a distância entre eles é 1.500. Agora o ciclista 2 vai começar a deslocar na circunferência maior. Como ele vai deslocar 2 minutos, ele vai para metade do arco AB. Por sua vez, o ciclista 1 sai daqui e vem para D. Qual a distância entre eles? Se eu pego aqui, eu pego uma distância maior. Como ele quer a menor, 500 mais 1.000, 1.500. Então, para o tempo 14, também 1.500. Continuando, o ciclista 2 ele vai para B e o ciclista 1 sai de D, vai para metade do arco AD. Então ele vem para cá, continua 500 mais 1.000, ou seja, 1.500. Depois de 18 minutos, o ciclista 2 ele vai para metade do arco BC, ele vem para cá, e esse ciclista 1 ele sai daqui e vai para A. Agora ele já está em A, e a distância entre eles será 1.000 mais 500, ou seja, 1.500. Muito bem. Ciclista número 2, ele vai iniciar agora entre os arcos BC, ele vai para C. Então ele vem para C. E agora o ciclista número 1, ele vai começar a percorrer o arco menor, ou seja, a circunferência menor. Ele sai de A e vai para F. Desculpa, de A vai para E. Qual vai ser a distância entre eles? 500 mais 1.000 mais 1.000, ou seja, 2.500. Estamos aqui. E por fim, o ciclista E, ele vem para F, e ainda temos mais 2 momentos. Perdão, ele vem aqui para F, ciclista 1 vem para F, e o ciclista 2 de C vai para metade do arco CD. Continuamos com 500, 1.000, 2.000, 2.500. Então, para o tempo 22, 2.500. Finalizando todo o deslocamento, eles voltam para a posição original. O ciclista 1, tá de vermelho, ele vai para G, posição inicial dele. E o ciclista 2, estava na metade, vem para D, também a posição original dele. A distância entre eles, 1.000 mais 500, 1.500. E agora o que a gente vai fazer? Veja só,
a ideia vai ser a seguinte: como a velocidade é constante, quando esse ciclista, por exemplo, percorrer, poucos metros, 100 metros, 200 metros, o que está aqui também vai percorrer os mesmos 100 metros, por exemplo. Então veja que essas distâncias elas acontecem de forma contínua. Por exemplo, vamos exagerar a situação, se o ciclista, por exemplo, ciclista 1, ele deslocar, por exemplo, 10 metros, o ciclista 2 vai deslocar também 10 metros no mesmo tempo. E aí eu estou no momento aqui para poder ter uma continuidade nessa situação. Eu não consigo ter furos, porque em qualquer ponto que eu pegue, deixa eu fazer novamente aqui, em vários pontos do trajeto desse ciclista até A, o ciclista 2, ele também vai até a metade aqui. Então todos esses pontos, eles são existentes e eu vou calculando essas distâncias de forma contínua. Portanto, a gente pode chegar à conclusão que em cada intervalo eu vou tendo essa situação de forma contínua. E aí o desenho do gráfico nesses intervalos de 2 em 2 minutos será dado por esse gráfico. Perfeito? Finalizamos mais uma questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.